Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton James, publicado pela editora Vida Cristã. Peço aí para que você possa deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar esse vídeo aqui com as suas redes sociais, seus grupos aí do WhatsApp, seus grupos aí da família, do trabalho, da escola, da faculdade, para que mais e mais pessoas possam ter essa ideia aí de discipulado, né? De fazer cada vez mais discípulos e aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Também peço para que você não fique com dúvida do que eu vou estar lendo aqui hoje. Se ficar com dúvida, escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tirar a sua dúvida. E se você mora distante, podemos fazer isso através de videochamada também. E tudo isso gratuitamente. Então vamos dar continuidade. Hoje vamos ler o capítulo 5, que está falando sobre a multiplicação do Novo Testamento, o versículo da multiplicação. Quando lhe perguntaram se levar alguém a Cristo era a maior alegria na vida, Leroy Eames replicou que existe algo ainda maior que isso. O que poderia ser melhor do que ver um indivíduo aproximar-se do Senhor? Ele disse: quando a pessoa que você encaminhou a Cristo cresce e se desenvolve num discípulo dedicado, produtivo, amadurecido, que passa a levar outros a Cristo e os ajuda por sua vez. Se um discípulo quiser multiplicar, ele precisa compreender esta verdade que Leroy Eames destaca. Os discípulos devem olhar para além dos convertidos imediatos. As pessoas que se achegaram a Cristo através de um discípulo, podem ser chamados de discípulos da segunda geração. Mas o discípulo, para poder multiplicar, deve ver o que é o da segunda geração produzir-se além, pelo menos, uma terceira geração. Ver o discípulo reproduzir-se em outra geração, em lugar de vê-lo apenas entregar-se ao Senhor, é a diferença entre o discipulado da multiplicação e o simples evangelismo. O efeito multiplicativo que alcança uma terceira geração e para além dela ocorre porque, em adição ao Evangelho, há edificação e preparo. A seguinte ilustração demonstra o efeito multiplicativo do discípulo, como visto numa terceira geração espiritual. A pessoa no nível mais alto representa aquela dedicada a um ministério de multiplicação. O segundo nível representa os seus discípulos que foram preparados e irão produzir discípulos numa terceira geração espiritual, o terceiro nível. Aí tem essa figura aqui, né? Da multiplicação aí. Vou pôr mais pertinho aqui, deixa eu ver se ficou melhor. Então, a primeira aqui, geração, depois a segunda e depois a terceira. Ilustração número 1. 3 gerações no discipulado de multiplicação. Ao escrever sua segunda carta a seus discípulos, Paulo queria assegurar-se de que Timóteo compreendera este conceito de multiplicação de discípulos. Suas instruções a Timóteo são provavelmente a declaração mais exata sobre o discipulado multiplicativo no Novo Testamento. Segundo Timóteo 2:2, abre aspas, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis
e também idôneos para instruir a outros. Fecha aspas. Paulo instrui nessa passagem aquele irmão chegado a quem ensinara para que ensinasse outros, fazendo deles discípulos da mesma maneira. Paulo faz com que ele tenha, desse modo, um conceito de uma terceira geração. Quando ele menciona o que de minha parte ouviste, Timóteo poderia fazer um retrospecto de suas experiências com Paulo e lembrar-se de seus muitos ensinos. Lembraria da ocasião em que ouviu Paulo pregar o Evangelho pela primeira vez em Listra. O apóstolo talvez tivesse estudado pessoalmente com Timóteo, levando-o ao Senhor. Ele poderia também refletir sobre os ensinamentos que Paulo transmitira a fim de estabelecer e consolidar a igreja de Listra. Aprendera igualmente muitas coisas ao observar Paulo ser perseguido e apedrejado. Sabia através de Paulo que seguir o Senhor era coisa séria. É também possível que Timóteo fosse membro de uma das primeiras igrejas que recebeu a carta aos Gálatas. Timóteo teve também o privilégio de fazer viagens missionárias com o apóstolo. Ele deve ter aprendido diariamente como enfrentar todo tipo de situações e exercer nelas o seu ministério, pois foi um companheiro constante de viagem. Durante essas viagens, Timóteo deveria ter Timóteo deveria ter podido aprender melhor como orar, como estudar a palavra de Deus e como ensinar os outros. Ele deve ter podido desenvolver-se ainda mais à medida que Paulo o enviava para realizar tarefas e lhe delegava responsabilidades. Paulo não só o enviou a outras cidades, como também lhe escreveu cartas. Como resultado, quando Timóteo pensava no que de minha parte ouviste, isso incluía uma grande quantidade de ensinamentos relativos a todos os aspectos da vida cristã. Quando Paulo recomendou a Timóteo que transmitisse ou confiasse essas coisas, ele talvez estivesse lembrando da parábola dos talentos, contada por Jesus, onde o mestre confiou certa soma de dinheiro a seus empregados, a fim de ser usada proveitosamente e aumentada. Confiar significa dar algo a alguém. A palavra representa compromisso e confiança. O que esta ele confiando? O que está ele confiando? Todas as coisas mencionadas antes e, mais ainda, a sua vida. Abre aspas. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Por isso que vos tornaste muito amado de nós. Fecha aspas. 1 Tessalonicenses 2,8. Timóteo era discípulo de Paulo. Ele deveria confiar essa relação que ambos tinham a outrem. Da mesma forma que Paulo investira sua vida em Timóteo, este deveria investir a sua em outro discípulo. Timóteo se igualara a Paulo do mesmo modo que este se igualara a Cristo. Cada pessoa imita aquele com quem se associa, e os fazedores de discípulos reproduzem segundo a sua espécie. Paulo reproduzira segundo a sua espécie em Timóteo. Um outro iria agora tornar-se como Timóteo, da maneira como este se tornara igual a Paulo, e Paulo igual a Cristo. Por causa de sua associação e do processo de discipulado, Paulo e Timóteo devem ter se tornado muito semelhantes. Pelos relatos do Novo Testamento, percebe-se que eles tinham personalidades diferentes e origens
diversas. Paulo é ousado, Timóteo tímido. Paulo nasceu na cidade grande, Timóteo num povoado. Paulo possuía a sabedoria dos anos, Timóteo é jovem. Paulo em uma grande herança e cultura tem uma grande herança e cultura judia. Timóteo é meio grego, de uma cidade onde não havia sinagoga. Só Deus poderia formar uma equipe com dois indivíduos tão desiguais. Mesmo com todas essas diferenças, Timóteo deve ter sido exatamente como Paulo de muitas formas. Se alguém fizesse uma pergunta sobre doutrina a qualquer um dos dois, a resposta teria sido provavelmente a mesma. Sua filosofia do ministério e estilo de vida deveriam ser bastante similares. Paulo escreveu a Timóteo, abre aspas, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Fecha aspas, segundo Timóteo 3, 10 e 11. Todas essas coisas que compunham a vida de Paulo foram confiadas ou transmitidas a Timóteo, que deveria então confiá-las a alguém mais. A quem deveria ser tudo isso confiado? Eis a resposta: homens fiéis. O discipulado não pode ocorrer se não for possível encontrar uma pessoa confiável ou fiel. Abre aspas. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fecha aspas. Provérbios 20, versículo 6. Há muitos que se dizem cristãos, mas não são fiéis, a ponto de se tornar-se discípulos multiplicativos. Timóteo deveria procurar pessoas a quem discipular que já tivesse provado sua confiabilidade. Deus busca pessoas fiéis, abre aspas, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele, fecha aspas, 2 Crônicas 16, 9. Paulo conclui suas recomendações dizendo: também idôneos para instruir a outros. Ele está falando aqui de multiplicação. Não só uma terceira geração é vista nessa passagem, mas também uma quarta. Paulo, a primeira geração, confia sua fé a Timóteo, segunda geração, que é instruído a dedicar sua vida a homens fiéis, terceira geração, que possam também ensinar outros, quarta geração. A seguinte ilustração, na próxima página, descreve essa geração. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que seria aqui esse desenho aqui, ó. Paulo, Timóteo e assim por diante. Nesta passagem torna-se aparente como os discípulos são multiplicados, porque somente uma parte do quadro é vista. Timóteo não foi o único discípulo ensinado por Paulo. Quando Timóteo partiu para exercer seu ministério, Paulo naturalmente ensinou outros que transmitiram seus ensinos a outros ainda. Quando os homens fiéis de Timóteo estivessem ensinando outros, o próprio Timóteo passaria a treinar novos discípulos. O processo jamais cessaria, continuando em progressão geométrica. Trata-se de um processo multiplicativo que ganharia o mundo para Cristo e devem ser imitado nas igrejas hoje. Abre aspas, a atividade não substitui a reprodução, fecha aspas. Subtítulo: Jesus, o primeiro exemplo. De onde o apóstolo Paulo extraiu um plano tão bom? Ele estava simplesmente imitando o seu mestre, Jesus. Jesus
foi o mestre da multiplicação. Todo o seu ministério teve como base a estratégia de multiplicar alguns homens que se tornaria como ele. Então aqui está aquele quadrinho que eu já mostrei, né? Ilustração número 2, Paulo, que é a primeira geração, Timóteo a segunda, que passou para homens fiéis, a terceira, que passou para outros, a quarta geração. Então está aqui o exemplo que nós devemos seguir, né? E multiplicando aí os discípulos. No início, o efeito multiplicativo de 2 Timóteo 2,2. No início do seu ministério, Jesus fez discípulos de alguns homens. A multiplicação desses homens treinados já foi examinada, e Jesus fez justamente isso. Ele dedicou-se especialmente a 3 homens, Pedro, Tiago e João. E esses 3 se tornaram grandes líderes na primeira igreja. Jesus se estendeu para as multidões e o povo. Porém, mais do que isso, ele treinou os seus 12 e os 3. Quando chegasse a hora da sua morte, as multidões se esqueceriam de Jesus. Muitos não o compreenderam e outros simplesmente não queriam pagar o preço cobrado para segui-los. Mas quando o Espírito veio no dia de Pentecostes, após a sua ressurreição, o plano de Jesus para alcançar o mundo dependia desses discípulos mais íntimos terem ou não sido adequadamente preparados. Como os 12 e os 3 foram treinados? Em primeiro lugar, Jesus chamou-os para segui-lo e acompanhá-lo enquanto viajava pela região. Enquanto o seguiam, eles ficaram ouvindo seus ensinamentos à multidão e debates com os escribas e fariseus. Muitas vezes Jesus os reunia e explicava em detalhes seus ensinos. Esses discípulos presenciaram e observaram Jesus realizar vários milagres. Eles ficaram junto dele em toda sorte de situações. Ele também os enviou para ensinar e operar milagres semelhantes aos dele. Eles voltaram, então, para contar-lhe o que acontecera, e Jesus deu-lhe novas instruções. O ministério de Jesus, aqueles homens, como ponto focal. Embora passasse tempo com as multidões, os que se opunham a ele e outros grupos, esses discípulos estavam sempre junto dele, de Jesus. Eles puderam observar e imitar a vida de Jesus em cada um de seus aspectos. E naquele dia de Pentecostes já se achavam preparados. Quando Jesus disse a seus discípulos: "Ide e fazei discípulos", ele também disse: "Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado". Inclusa nessa declaração estava a ordem de ensinar outros a irem e fazer discípulos, como eles também tinham sido ensinados. A grande comissão contém o princípio da multiplicação. Jesus fez discípulos daqueles homens e eles fariam discípulos de outros, e assim por diante. O discipulado exercido por Pedro, Tiago e João e o fator multiplicativo resultante podem ser vistos na seguinte ilustração. Aqui tem a ilustração, novamente, né? Primeiro essa aqui, depois eu vou ler aqui para a gente ver essa outra aqui, né? Jesus aqui no meio, né? Ensinando o povo, e aqui os outros fazendo outros discípulos, né? Está aqui ilustração 3, exemplo de multiplicação. Está aqui Jesus no meio,
Pedro, Tiago, João, né, e os outros discípulos, e depois deles vieram outros. A declaração de Paulo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1, foi sem dúvida válida quando se tratava de um ministério de multiplicação. No ministério de Paulo, um diagrama semelhante podia ser usado para caracterizar seu ministério, como foi feito com Jesus. Tudo o que precisa ser modificado são os nomes. Em lugar de Pedro, Tiago e João, colocamos Timóteo, Lucas e Tito. Pode ser substituído. Então aqui, né? Aqui era Jesus, passando para os apóstolos, que passou para outros. E aqui, né? Paulo, né? Paulo passou para Timóteo, Tito, né? E Lucas. E esses foi passando para outros e assim a multiplicação aconteceu. Ilustração 4, exemplo de multiplicação de Paulo. Subtítulo: Siga o líder. O plano de multiplicação de Jesus foi o sistema de evangelismo no Novo Testamento. Os primeiros cristãos, além de Paulo, se dedicaram a seguir o exemplo de fazer discípulos de Jesus. A igreja foi estabelecida no ano 30 depois de Cristo, e na ocasião em que a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita, cerca de 30 anos mais tarde, o evangelho havia sido divulgado no mundo inteiro. Colossenses 1:6. Como o evangelho poderia espalhar-se pelo mundo em apenas 30 anos, numa época em que não havia os modernos sistemas de comunicação? Só pode ter sido porque os discípulos estavam se multiplicando. Como Paulo tinha um ministério de multiplicação, já foi discutido. De fato, seu ministério imitava o de Jesus, mas ele teve também a possibilidade de ver o discipulado realizar-se diretamente. Muitas vezes nos esquecemos de que Paulo foi ensinado por um dos mestres em fazer discípulos, Barnabé. Barnabé também seguiu o líder, Jesus, na sua abordagem ao discipulado. Quando Jesus escolheu seus discípulos, Jesus, chamou alguns candidatos pouco atraentes, pescadores incultos, um cobrador de impostos e um zelote, para citar alguns. Barnabé, abre aspas, filho de exortação, fecha aspas, ou coragem, correspondeu ao seu nome observando as possibilidades existentes em Paulo. Ninguém teve a visão do que Paulo poderia vir a ser, além de Barnabé. Atos 9, 26 e 27, abre aspas. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e colocou-lhes como ele e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Fecha aspas. Barnabé deve ter ensinado muitas coisas a Paulo naqueles primeiros anos de ministério, e ele também fez dele um discípulo enquanto os dois seguiam juntos para Jerusalém, a fim de levar as contribuições, Atos 11, 29 a 30. E quando acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária, Paulo talvez jamais aprendesse a ser o grande líder espiritual que alcançou milhares, se não tivesse sido um discípulo de Barnabé. Barnabé também ensinou outros personagens importantes a ser discípulo. Barnabé pregava-se
tenazmente as pessoas, quando ninguém mais queria fazê-lo. Na primeira viagem missionária, Barnabé acompanha dois de seus discípulos, Paulo e João Marcos, seu primo. Por alguma razão desconhecida, João Marcos não fica até o fim da primeira viagem. Quando Paulo e Barnabé se preparavam para a segunda viagem missionária, o segundo quer levar, que é Barnabé, né? João Marcos, né? Que era o primo dele, mas Paulo se recusou. Barnabé não desiste, porém, de João Marcos e o leva em sua companhia, separando-se de Paulo. Barnabé talvez soubesse que Paulo poderia prosseguir sem ele, enquanto João Marcos ainda precisava de orientação. Foi vantajoso para todos que João Marcos recebesse esse ensino, pois mais tarde escreveu a poderosa história do Evangelho. Só Deus sabe quantas pessoas têm sido alcançadas pelo Evangelho de Marcos. Ele não estaria preparado para escrevê-lo se não fosse por Barnabé. João Marcos tornou-se também uma grande ajuda no ministério de Paulo. Abre aspas. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Fecha aspas. Paulo, né, pediu para que levasse João Marcos, né, para ele, que era útil para o ministério, quando escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Outro exemplo do ministério da multiplicação pode ser visto nos acontecimentos em Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo vão para Tessalônica na segunda viagem missionária para estabelecer uma igreja ali. 1 Tessalonicenses 1:1. Muitos dos tessalonicenses acreditaram na mensagem de Jesus transmitida pelos três. A fé possuída por Paulo, Silas e Timóteo foi reproduzida naquela igreja. Abre aspas. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Fecha aspas. Paulo escreveu na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Vemos nessa mensagem como os cristãos de Tessalônica imitaram os três e se tornaram como aquele de quem Paulo, Silas e Timóteo são imitadores, o Senhor Jesus Cristo. Mas a reprodução não cessa nesse ponto. Os tessalonicenses se tornaram, abre aspas, o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, fecha aspas. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:7. Todavia, a multiplicação ainda não terminou. Abre aspas, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Fecha aspas. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:8. Várias gerações espirituais podem ser vistas em Tessalônica. Paulo, Silas e Timóteo, primeira geração. A igreja em Tessalônica, segunda geração. Os crentes na Macedônia e na Acaia, terceira geração. E os crentes em toda parte, quarta geração. A seguinte ilustração retrata esta multiplicação. Então está aqui Paulo, Silas e Timóteo, né? Aí aqui Tessalonicenses, né? Primeira geração. Não, a primeira é Paulo, Silas e Timóteo. A segunda geração, que é a igreja em Tessalônica. A terceira, os crentes da Macedônia e Acaia. E a quarta geração, crentes de toda parte, né? Então a gente pode ver aqui como se multiplicou, né? De Cristo para os três, a igreja em Tessalônica, na Macedônia e na Acaia e por toda parte. Ilustração 5, essa, né? A multiplicação dos discípulos em Tessalônica. Uma multiplicação similar pode ser vista no ministério de Paulo em Éfeso, na escola de Tirano.
Depois de 2 anos na escola de Tirano, todos os habitantes da Ásia tiveram ensejo de ouvir, abre aspas, a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, fecha aspas. Está lá em Atos 19, 10. Com isto, aconteceu em 2 anos, sem que Paulo saísse de onde estava, do mesmo modo que nas universidades de hoje, estudantes de toda a Ásia iam estudar na escola de Tirano. Durante o período em que ficavam na escola, Paulo os ensinava. A maioria dos alunos fica na escola apenas por alguns anos e depois volta para casa ou vai para outros lugares. Isso foi evidentemente o que aconteceu em Éfeso. As pessoas que foram discipuladas na escola de Tirano, ao sair dela, levaram a palavra através de toda a Ásia. Como resultado, judeus e gentios de todas as partes da Ásia ouviram falar de Jesus. Outro exemplo de multiplicação espiritual. Veja a ilustração, a multiplicação dos discípulos de Éfeso. Então aqui está o outro desenho, né? Paulo ensinou, né, na escola de Tirano e todos os que viviam na Ásia. Agora esse aqui, ó, Paulo ensinando aqui na escola de Tirano e esses voltando, né, para as suas cidades e países ou talvez indo para outros lugares ensinando a palavra da multiplicação, né? É interessante combinar Mateus 28, 18 a 20 e Atos 8, 26 a 39 para ver outra cena de multiplicação. Jesus disse aos discípulos que saísse para fazer outros. Os discípulos dele converteram e ensinaram Filipe, o qual levou o eunuco etíope a Cristo. A tradição nos diz que o eunuco etíope foi responsável pelo estabelecimento da igreja na África. Neste exemplo, podemos ver 5 gerações: Jesus, que é a primeira geração, os discípulos, segunda geração, terceiro, Filipe, e quarto, o eunuco da Etiópia. E a quinta geração, os africanos, né? A ilustração, a multiplicação dos discípulos na África mostra essa reprodução. Que é esse desenho aqui, né? Jesus, discípulo, Filipe, eunuco e a África. Olha aqui mais uma aqui, ó. Jesus, os discípulos, Filipe, que levou o eunuco, né? E a África. Subtítulo: Alguns homens bons. A Marinha dos Estados Unidos fez um anúncio pedindo alguns homens bons. A estratégia deles é que podem ser mais eficazes com alguns homens especialmente treinados e equipados do que com muitos não habilitados. O mesmo princípio se aplica ao plano de Jesus para fazer discípulos. Ao considerar o plano de multiplicação, alguns homens bons podem ser muito mais eficazes do que inúmeros que não sejam discípulos verdadeiros. As igrejas de hoje estão constantemente procurando novos programas. Quem quer que tenha uma nova ideia relativa a um método de crescimento poderia realizar um seminário e provavelmente muitos iriam assisti-lo. Mas no final, as igrejas terão de volta ao Novo Testamento e pôr em prática o método de Jesus. Qual é ele? Em poucas palavras, os homens eram o seu método. Tudo começou com Jesus chamando alguns homens para segui-lo. Isso revelou imediatamente a direção de sua estratégia evangelística. Seu interesse não estava em programas para alcançar as multidões, mas em homens a quem as multidões seguiriam.
Por, por mais notável que pareça, Jesus começou a reunir esses homens antes de ter organizado qualquer campanha evangelística ou ou qualquer pregado um sermão em público. Os homens deveriam ser o seu método de ganhar o mundo para Deus. Parece inconcebível que Deus decidisse depender de homens com toda a sua fraqueza para serem o método de divulgar a sua vontade a todo mundo, mas este é exatamente o seu plano. Contar-se na história que Jesus foi para o céu depois de sua ascensão e conversou com um dos anjos. O anjo lhe perguntou: Mestre, o Senhor deve ter sofrido muito por aquelas pessoas na terra. Jesus respondeu: É verdade. O anjo indagou então: Todos sabemos quanto o Senhor os amou e tudo o que fez por eles. Jesus replicou: Não, não só alguns na Palestina sabem disso no momento. O anjo, curioso, fez nova pergunta: O que o Senhor fez então para que todos ficassem sabendo a seu respeito? Jesus lhe disse: Pedi a Pedro, Tiago, João e alguns outros para se dedicarem à tarefa de falar a todos sobre mim, e esses outros passassem adiante essa informação até que o mundo inteiro saiba o que fiz. O anjo, meio incerto, lhe falou: Mas e se eles se cansarem? Se as pessoas, depois de Pedro, Tiago e João, se esquecerem? E se as pessoas no século XX ou XXI, né, que nós estamos hoje, não falarem sobre o seu nome? O Senhor não fez outro plano? Jesus concluiu: Não tenho outros planos. Estou contando com eles. Este é o plano de Jesus e o único que existe. Ele está contando com os seus discípulos. Se o seu plano parece incrível porque os homens são o seu método, tornar-se então mais difícil ainda de compreender que começa com apenas alguns homens. Jesus jamais negligenciou as massas ou as multidões, mas concentrou-se em somente alguns, os 12 e especialmente Pedro, Tiago e João. As igrejas de hoje estão sempre ansiosas para alcançar as massas e um fundamento apropriado para o discipulado não pode ser então estabelecido. Inúmeros desejam evangelizar o mundo sem pagar o preço de discipular alguns a fim de conseguir realizar esse objetivo. A maior preocupação do evangelista deve ser o preparo de uma base, ensinando alguns discípulos no início de seu ministério, a fim de que as massas possam ser eficazmente alcançadas no futuro. A única maneira disso ter lugar é concentrando-se em uns poucos elementos. Abre aspas, algumas pessoas dedicadas irão abalar o mundo para Deus. Com o correr do tempo, a vitória jamais é conquistada pela multidão. Fecha aspas. Muitos evangelistas procuram estender-se e alcançar a todos em sua congregação e sua comunidade. O resultado desse esforço é que, em vez de atrair todos, eles acabam não atraindo ninguém. Suas tentativas seriam muito mais eficazes se conseguisse alcançar alguns. Walter Henrichsen ilustra este ponto contando sobre uma caçada de veados, onde o objetivo principal é matar tantos animais quanto possível. Durante a caçada, ele encontra 30 a 40 veados, pastando numa clareira. Ao dar com eles, o caçador precisa decidir que espingarda usar. O caçador tem
Consigo duas armas, um rifle de calibre 30.06 e uma espingarda de 20. Qual seria melhor? Se eu usar a espingarda, poderia matar quase todos os veados. Se eu usasse o rifle, só atingiria um ou dois. Muitos argumentariam que deveria usar a espingarda para atingir todos em lugar do seu rifle e só acertar alguns. Mas o problema é que, se for usada a espingarda, todos os veados serão atingidos, mas nenhum morto. Se o rifle for empregado, a maioria dos veados não será atingida, mas haverá um ou dois que poderão ser levados para casa. Este exemplo se aplica muito bem à abordagem da igreja. Muitos métodos se parecem com o uso da espingarda. Inúmeras pessoas são atingidas pela abordagem, mas ninguém é levado para casa. As igrejas modernas precisam da abordagem do rifle, onde alguns tiros se perdem, mas pelo menos uns poucos serão atingidos a ponto de seguir para o lar celestial. Não adianta atingir todos se cada pessoa for tocada apenas até o ponto em que fosse fugir como o veado ferido pelo tiro de espingarda. As igrejas só estarão cumprindo o plano de Cristo quando alguns forem atingidos a ponto de a ponto de permanecer e se tornarem discípulos. Subtítulo: Está consumado. Se Jesus tivesse apenas afetado as multidões, seu ministério não teria o impacto que teve sobre elas. Seu ministério foi poderoso, porque ele treinou alguns. Depois de Cristo ter subido ao céu e o Espírito Santo ter sido derramado no dia de Pentecostes, o plano ficou dependendo dos discípulos. Jesus contava com eles. Tratava-se, então, desses discípulos a quem Jesus dedicara sua vida terem sido realmente preparados. O que aconteceu durante os 30 anos seguintes com relação ao crescimento da igreja nos confirma que isso se deu. Jesus completou sua tarefa de preparar os discípulos e fazer um bom trabalho. Ao orar, sua declaração poderia ser aplicada ao treinamento que teve lugar. Abre aspas, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, fecha aspas. Está lá em João 17,4. Ao falar na cruz sobre sua obra redentora, Jesus disse, abre aspas, está consumado. Está lá em João 19,30. Nessa passagem, Jesus termina o grande plano da redenção, mas na oração de João 17, o trabalho por ele consumado é diferente. No contexto dessa oração, a obra por ele terminada foi o preparo de seus homens. Ele deu a vida na cruz por milhares de pessoas para sempre, mas naqueles curto 3 anos e meio de ministério, ele deu sua vida para treinar 12 homens. Perguntas 10 não, são 7 perguntinhas aqui para a gente refletir o que a gente aprendeu aqui hoje. O que são discípulos da primeira, segunda e terceira geração? Pergunta 2. O que Paulo quer dizer com as seguintes frases em 2 Timóteo 2,2? Abre aspas. O que de minha parte ouviste? Fecha aspas e abre aspas para outra. Transmite, fecha aspas e abre aspas, a homens fiéis para instruir outros. 3. De que forma Jesus iniciou um plano de multiplicação? 4. Quais são alguns outros exemplos bíblicos de multiplicação de discípulos? 5. O objetivo
de seu ministério e de sua congregação assemelha-se mais a uma espingarda ou a um rifle? Explique. 6. Qual a melhor maneira de preparar um fundamento no início de um ministério? 7. No fim de seu ministério terreno, quais as duas coisas que Jesus consumara? E aqui tem as notas, né? Da onde ele tirou algum comentário, né? Do que eu li aí. Deixa eu ver, tá meio desfocado, né? Acho que assim tá melhor. Deixa eu sair daqui para ver se focaliza melhor aqui, né? Tá bom? Então concluímos aqui essa capítulo 5. O capítulo 6 vai ser o acompanhamento em 4 fases. Então não perca. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Discipulado, o Ministério da Multiplicação, do Dr. Milton James, publicado pela editora Vida Cristã, peço aí para que você deixe o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, né? Se você dá uma olhadinha aí, porque às vezes a plataforma retira aí as inscrições, tá bem? Vê se você ainda continua inscrito, se você não é inscrito, se inscreva para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus atinja mais e mais pessoas. Peço para que você também, se gostou aí, compartilha, né, esse vídeo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos aí, do WhatsApp, da família, do trabalho, da escola. E se ficou alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Tudo isso gratuitamente. Se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada. Não fique com dúvida, tá bom? Fico muito feliz que você ficou até aqui, está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também está muito contente. Muito obrigado por tudo aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?